que é o Conselho Tutelar, certo? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber quando nós falamos em Conselho Tutelar é que esse é um órgão não jurisdicional. Isso é importante, né? Isso é importante. Por quê? Porque alguma confusão se faz por algumas vezes em razão das várias atribuições que são trazidas para o Conselho, de que ele seria um órgão do Poder Judiciário. Não é. Conselho Tutelar é um órgão do Executivo, mais especificamente um órgão permanente, um órgão autônomo, já anoto isso porque é importante, mas é um órgão que está atrelado ao Poder Executivo Municipal. Então, na tela, veja, é um órgão, vou até colocar do lado aqui, ele é um órgão do Poder Executivo Municipal. Certo? Colocado aqui para vocês, portanto. Além disso, pessoal, o que nós temos de importante em relação a essa parte introdutória aqui da conceituação do Conselho? Ele também é um órgão permanente, ou seja, ele é constituído para atuar sempre, e aqui já não confunda com um detalhe a respeito dos conselheiros, que você já vai ver. O órgão é permanente, a investidura na função de conselheiro ela é temporária. Nós temos mandatos, os conselheiros são eleitos a cada 4 anos, né, mandatos de 4 anos, para que venham ali e exerçam as suas funções. É muito parecido com a função política, claro que no contexto aqui do exercício das funções de conselheiro. Então é um órgão permanente. Além disso, o que nós temos importante dentro desses conselhos? Nós temos que ele é um órgão autônomo, né? Ele possui aqui, uma desvinculação, digamos assim, não está tanto, tem uma autonomia. Por que ele tem essa autonomia? Porque, na verdade, as suas atribuições, algumas prerrogativas funcionais dos conselheiros, estão todas definidas dentro do nosso estatuto. E a gente vai acabar falando sobre elas na medida em que nós evoluirmos no assunto. E a principal atribuição ou principal finalidade do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento dos, e acho que você já sabe, né, dos direitos das crianças, né, e adolescentes, certo? Então tá aí para vocês, adolescentes, agora sim. Tá aí para vocês as principais regras relativas ao conceito. Veja, só sintetizando aqui, resumindo, repassando rapidamente, órgão não jurisdicional é um órgão permanente, autônomo e ele zela pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, certo? Se você souber isso em relação ao conceito, raramente você vai se apertar aqui na resolução de uma questão de prova. Temos mais uma informação importante. Agora vamos falar sobre os conselheiros, que é quem desempenha a função no âmbito do Conselho Tutelar. Veja só, já comentei para vocês que eles são eleitos para mandatos de 5 anos, certo? Quantos membros? Ó, minha mão aqui, ó, 5 membros. Então, o que você tem que lembrar a respeito dos conselheiros? Nós temos que saber que eles são eleitos, né? Eleitos em um número de 5 membros. Lembrando que eles são eleitos para mandatos de 4 anos, tá? Então é importante que você lembre também desse detalhe. Tá, tem requisitos? Qualquer pessoa pode ser conselheira? Não, nem todas. Nós temos alguns requisitos. O ECA fala em 3 requisitos. Quais seriam eles? Aqui é importante que você memorize também, tá? Nós temos lá, como primeiro requisito, né, a questão da cobertura previdenciária. Perdão, acabou aqui. Não é cobertura, isso aqui é direito, né? Deixa eu só troquei aqui as bolas. Eu já estou pensando à frente. Nós temos primeira questão aqui, idoneidade moral.
Idoneidade moral, que eu não posso esquecer de falar dos direitos, por isso que eu acabei confundindo. Idoneidade moral. Nós temos também idade, tem que ter mais de 21 anos, mais de 21 anos de idade, e residir no município. Isso aqui é importante por quê? Porque é um órgão, como você viu, é um órgão do Poder Executivo Municipal. Então, os conselhos, eles são estabelecidos, eles são criados, eles são vinculados, veja só, dentro dos respectivos municípios. Importante também que você entenda o seguinte, que esses conselhos tutelares, eles são estabelecidos, às vezes, 2, 3, 4 conselhos, a depender do tamanho da cidade. Uma cidade capital, uma cidade grande, um município grande, por exemplo, São Paulo capital, muito provavelmente tem dezenas de conselhos tutelares. E eles são divididos dentro de regiões. Então, dentro da esfera do município de São Paulo, nós temos várias regiões dividindo aqui entre vários conselhos, certo? Isso aqui é muito importante que você entenda. Aqui em Cascavel, por exemplo, de onde eu faço as minhas transmissões, nós temos 2 conselhos tutelares, um conselho leste e um conselho oeste. E se cogita a criação de um outro conselho, tá? Mas toda vez que um conselho for construído, for criado, ele será composto por 5 membros. Esses 5 membros exercem mandatos de 4 anos, sendo, portanto, eleitos, tá? Então, só aqui na tela, porque faltou um Szinho nos nossos membros. Legal? Tá aqui para vocês as principais informações sobre os conselheiros. E como eu não queria esquecer, esses conselheiros, eu vou colocar aqui em cima. Ele possui o quê? Ele possui alguns direitos mínimos. Isso é importante. São algumas prerrogativas funcionais. Porque, na verdade, veja só, como eles exercem um mandato, não passam por um concurso público, não possuem estabilidade, afinal de contas, o exercício da função deles é temporária. Em razão dessas características e dessas circunstâncias, nós temos dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns direitos mínimos sendo assegurados. E aqui tá. Nós temos lá cobertura, como eu havia colocado, né? Cobertura previdenciária, terão direito também a férias anuais, terão direito também, né, férias anuais, e aqui ela acrescida, deixa eu até colocar assim, mais um terço, que é o terço constitucional que é assegurado a todos os trabalhadores, também é assegurado aqui aos conselheiros tutelares. Nós teremos licença maternidade, e temos também ali a gratificação natalina, né, o 13º. Então, gratificação natalina. Aí você vai dizendo, mas professor, são só esses 4 direitos previstos dentro do nosso estatuto? Sim, apenas esses 4. E aí você vai pensar o seguinte, tá, então seriam só essas as coberturas? Por exemplo, licença paternidade, isso não vai existir? Não sei. Não sei por quê. Porque vai depender efetivamente de cada legislação local. Lá na lei orgânica, numa lei municipal específica, nós teremos ali a disciplina sobre as atribuições desses conselheiros. E talvez nesse ponto nós tenhamos a previsão e como regra a previsão de mais direitos, tá? Mas efetivamente para fins de prova isso não é cobrado. O que é cobrado é o seguinte, o que o ECA assegura? A UECA assegura cobertura previdenciária, assegura férias anuais com 1/3, assegura licença maternidade e garante o 13º salário, certo? Então, na tela, para o nosso bate-papo introdutório a respeito do estudo do Conselho Tutelar, conceito e conselheiros é o que você precisa saber para a prova. Vamos avançar? Na sequência, o que nós temos aqui? Nós temos que investigar quais seriam ou quais são as atribuições do Conselho Tutelar. E muito importante, porque a finalidade principal do Conselho Tutelar é atuar na promoção e na defesa, na tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes. Portanto, todas as atribuições que são colocadas aqui dentro do ECA são nesse sentido. Você vai notar que também, por se tratar de um órgão de caráter jurisdicional, ele não tomaria decisões aqui que possam afetar
não tomaria, preste bem atenção, não tomaria decisões que possam afetar na esfera jurídica, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, ou dos pais, ou dos responsáveis por essa criança. Em alguns casos extremamente excepcionais, em razão de o conselho estar diante de uma situação de risco, diante de uma situação de violação ali de direitos daquela criança ou daquele adolescente que está tutelado naquela situação, que está sendo tutelado pelo Estado por intermédio do conselho tutelar, o conselho age. Por exemplo, ele faz o acolhimento. Só que, cuidado, como o acolhimento institucional, e eu disse isso, lembro muito bem, na parte do direito à convivência familiar e comunitária, toda e qualquer decisão de retirada da criança de uma família depende de uma decisão judicial. Por isso que o conselho, claro, dando conta daquela realidade de violação de direitos, ele faz o acolhimento. Mas em ato contínuo, de forma imediata, ele comunica à autoridade judicial para que ratifique aquela decisão, para que dê autoridade àquela decisão. Entenderam? Veja só, não faria nem mesmo sentido que nós tivéssemos uma situação na qual o conselho tutelar se depara com uma criança sendo fruto ou alvo de maus tratos e ele ter que retornar à vara de infância para aguardar uma decisão judicial para que possa fazer o acolhimento. Não. Juntamente com a autoridade policial, se for o caso, eles fazem o acolhimento e em ato contínuo comunica-se à vara de infância e juventude. E aí o juiz dá a decisão que entender mais correta dentro da sua esfera de competência. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem o conselho tutelar como um órgão jurisdicional, mas ele não é efetivamente um órgão jurisdicional. Dito isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar todas essas atribuições passando uma a uma. Você vai verificar que a maioria delas são intuitivas, mas como a cobrança ela é literal nesse ponto, é importante que a gente vá passando cada uma delas e eventualmente façamos alguma marcação, alguma referência. Na tela, por favor, vamos lá. Atribuições do Conselho Tutelar. Veja, nós temos o que aqui? Nós temos atender às crianças, certo? Atender às crianças e adolescentes nas hipóteses de situação irregular, certo? Atribuição básica. Na sequência, temos lá, atender e aconselhar pais ou responsáveis. Isso aqui é legal por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente pensa que a atuação do conselho, ela se dá diretamente e tão somente em favor da criança e do adolescente. Mas muitas vezes, para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam observados, sejam tutelados, o que nós temos? Nós temos a necessidade de trabalhar com os pais. Os pais constituem, em algumas hipóteses, a situação do problema. E por constituírem o que gera a causa do problema, aí nós vamos trabalhar a questão de atender e aconselhar pais. Por exemplo, atender os pais quando o pai está passando por uma situação de dificuldade, envolvimento com álcool, talvez, envolvimento com drogas, para dar o atendimento para que ele melhore a sua situação e não viole os direitos dos seus filhos, tá? Tá aqui na tela. Promover a execução das suas decisões, né? Veja só, como eu te falei, o conselho ele é dotado de algumas atribuições decisórias. Embora essas decisões elas sejam eminentemente provisórias e dependam sempre de uma ratificação judicial, quando se tratar, por exemplo, de um acolhimento, de algo mais drástico, o próprio conselho tem essa prerrogativa de agir. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Olha que legal. O Conselho Tutelar, ele tem também um papel fiscalizatório muito grande. E como ele está constituído no âmbito do município, muitas vezes numa determinada comunidade daquele município, a depender do tamanho do município que nós tenhamos, ele atua e ele tem ciência de violações aos direitos das crianças e do adolescente. Por exemplo, uma infração administrativa. Um determinado estabelecimento que venda bebida alcoólica para menor de 18 anos. É uma infração administrativa? Sim. Toma conhecimento, por exemplo, de uma escola lá que não quer, por exemplo, que se nega a matricular crianças que eventualmente deem problema ou que tem um histórico de dificuldade de estudo ou que tem um histórico de problemas nas escolas. Qual o diretor que... Não, na minha escola só entra criança e adolescente que queiram estudar, que não tenham problema, por assim dizer. Então, isso é também uma infração administrativa. Ele não pode ficar negando esta matrícula.
Também uma situação. Tomou conhecimento, vai encaminhar ao Ministério Público. Por quê? Porque a medida judicial depende de uma ação do Ministério Público que tem essa prerrogativa. Você vai estudar isso um pouco mais adiante, mas o Ministério Público tem uma atuação muito presente no âmbito da infância e juventude, tal como tem, por exemplo, a Defensoria Pública. Da mesma forma, se tiver conhecimento de algo que possa constituir infração penal, por exemplo, um caso de maus-trato, caso de maus-trato sendo perpetrado agressão física pelo pai e pela mãe. É claro que ele pode fazer o acolhimento para retirada imediata e comunica à infância, é o juiz da infância para que ele ratifique aquela decisão de acolhimento institucional, e se for uma agressão física, já faz o encaminhamento necessário, já faz a informação necessária, já noticia o fato ao Ministério Público para que ele ali desenvolva, juntamente com a Polícia Civil, um procedimento investigatório e depois, possivelmente, uma ação penal, certo? Então tá aí para vocês. Isso ocorre por conta da proximidade de atuação do Conselho Tutelar junto à comunidade. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, como, por exemplo, acolhimento institucional, que nós falamos agora há pouco, providenciar a medida de proteção estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. O que é isso aqui? Importante que você entenda. Veja só. O Conselho Tutelar, ele poderá, em determinados casos, em determinadas hipóteses, ele poderá encaminhar os pais, a criança, o adolescente, os responsáveis, para as medidas de proteção previstas dentro do Estatuto. Tá? Quando nós tivermos, ele pode, certo? Ele pode fazer isso. Quando nós tivermos também questões de apuração de ato infracional, por exemplo, uma ação de apuração de ato infracional, o juiz, ao aplicar a medida socioeducativa contra o adolescente, ele pode aplicar uma MSE, uma daquelas medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparar dano, PSC, liberdade assistida, semiliberdade, internação, e cumular essa medida socioeducativa também com uma medida de proteção. Por exemplo, obrigatoriedade de que a criança se matricule, que ela seja inserida num curso de profissionalização que exista naquela cidade. O juiz pode determinar? Pode, à luz do caso concreto, das circunstâncias envolvidas. Legal. É isso que temos. Aí o que acontece? O juiz determina na sentença quem cumpre? O Conselho Tutelar. Por isso que está aqui, ó, providenciar a medida de proteção estabelecida, veja só, estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional. Legal? Na tela, portanto, para você esta informação. E nós temos ainda neste slide expedir notificações. Pode expedir uma notificação para um estabelecimento, por exemplo, que esteja violando normas de caráter administrativo, praticando uma infração administrativa. Veja que são várias atribuições que conferem autonomia, que conferem ali uma certa independência do Conselho Tutelar. Outras atribuições. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Isso aqui é muito comum em locais pobres ou em locais cujos pais, comunidades cujos pais não têm, ou famílias que não têm instrução necessária, que não busquem ali colocar os seus filhos dentro de uma vida institucionalizada e regular. Eles nascem e não têm nem sequer certidão de nascimento. Eles falecem e nem sequer são registrados os seus óbitos. Isso acontece. E aí o Conselho Tutelar, nesse contexto de tratar desta proteção de âmbito de forma ampla, tendo em vista que a própria Constituição assegura a gratuidade desses documentos, né, a gratuidade desses documentos pode fazer o quê? Pode requisitá-los junto aos registros devidos, certo? Na tela. Além disso, nós temos o quê? Listado. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Isso aqui é interessante por quê? Porque é o seguinte, quem faz a proposta de lei orçamentária, né, faz a proposta de lei orçamentária do Poder Executivo, é o próprio Poder Executivo, o prefeito com todos os seus secretários, né? E talvez haja algum secretário específico para atuar na área da infância e juventude. Isso vai depender da realidade de cada municipalidade. Mas, na execução de propostas que digam respeito
há questões afetas à criança e ao adolescente, o Conselho Tutelar ele atua, ele auxilia o Poder Executivo nesse contexto. Afinal de contas, quem sabe quais são as demandas efetivas daquela comunidade é o próprio Conselho Tutelar que está próximo da sociedade. Veja, pessoal, eu não falei disso especificamente quando nós começamos a fazer um bate-papo, mas essa eleição é pela própria comunidade. Se nós formos pensar, por exemplo, aqui na situação de Cascavel, que temos o Conselho Tutelar Leste, o Conselho Tutelar Oeste, a parte leste da cidade tem uma divisão entre bairros, mas todos os bairros que são colocados nessa parte leste são chamados a votar. E a candidatura, as pessoas ali preenchidos os requisitos, elas se candidatam e são escolhidas. Muitas vezes são escolhidas quem? São escolhidas pessoas que são conhecidas na comunidade. Pessoas que são engajadas politicamente na comunidade, que têm algum tipo de relação com a comunidade e por conta disso, ou que atuem em atividades relacionadas à infância e à juventude, são escolhidas para que exerçam esse mandato, certo? Então, são pessoas que conhecem a situação, muitas vezes, daquela comunidade, logo atuam neste assessoramento. Na sequência aqui, o que nós temos? Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação de direitos de comunicação social da Constituição Federal, certo? Se houver alguma, por exemplo, alguma propaganda, alguma veiculação que viole, seja inapropriada para a criança ou para o adolescente, o próprio Conselho Tutelar vai representar perante o Ministério Público, né? Vai informar o Ministério Público, vai buscar ou até mesmo propor uma representação para que isso seja, para que um procedimento judicial seja desencadeado e essas questões sejam avaliadas, tá bem? Temos ainda, né, representar ao MP para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente na família natural. Olha que legal. Pode o Conselho Tutelar promover uma destituição? Não, não é órgão judicial. Quem promove, quem decreta a perda ou suspensão do poder familiar é o juiz. Então, pode o Conselho Tutelar propor uma ação? Também não. O que o Conselho faz? Ele representa a autoridade competente para tal. Quem que é a autoridade competente para tutelar isso no âmbito da infância? O membro do Ministério Público ali que exerce as funções junto à infância e à juventude, certo? Portanto, ele representa o MP para que o MP entre com a nossa ação denominada de ADPF, né, Ação de Destituição do Poder Familiar, e por intermédio dessa ação haja destituição se for o caso. Só que veja, após esgotadas as possibilidades de colocação ou de reintegração, né, manutenção da criança ou de colocação da criança em família extensa ou ampliada. Isso aqui é legal por quê? Isso aqui é legal porque, na verdade, a opinião do Conselho, quando se trata de um órgão sério, um órgão bem engajado na comunidade, ele é fundamental. Por quê? Porque o conselheiro sabe, ele já acompanha muitas vezes famílias que estão ali envolvidas com prática de ilícitos, famílias marginalizadas, famílias extremamente pobres ou famílias extremamente desorganizadas, e já conhece a realidade de cada uma daquelas famílias. Então ele já tem condições de aferir, nesse contato diário que ele estabeleceu ao longo dos anos, de aferir se de fato vai existir alguma possibilidade de melhoria das condições para receber o filho novamente ou não, certo? E se ele entender que não há, ele representa o MP para que o MP proponha, se for o caso, a ação de destituição do poder familiar. Na tela, veja só, passamos, portanto, pelas atribuições aplicáveis aqui aos conselheiros tutelares. Faltam ainda, pessoal, 2 temas para que nós possamos tratar. Vamos falar ainda a respeito da competência e um pouco antes de falarmos da competência, vamos tratar a respeito do impedimento. Afinal de contas, quem não poderá ser escolhido conselheiro? Na tela. Nós temos um dispositivo específico e aí eu citei o dispositivo para vocês. Entendi? Importante que a gente dê uma olhada, porque ele é bem específico. Tá? Eventualmente a banca do seu concurso pode vir a cobrar isso. Veja, são impedidos de servir no mesmo conselho, certo? Ou seja, provavelmente são pessoas relacionadas entre si, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio e tio e sobrinho, padrasto ou madrastra e enteado. Ou seja, pessoas que tenham ali relacionamento entre si. Né? Por exemplo, não poderão ser eleitos ao mesmo tempo como conselheiros. Né? O registro aqui
da candidatura de um deles, e é bem isso mesmo, vai obstar que o outro concorra ou que os dois sejam eleitos, se for o caso. Estende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária ou representante do MP, como a atuação na justiça da infância. Ou seja, primeiro, não se aplica a toda a autoridade judiciária e nem a todo membro do Ministério Público. Por exemplo, a esposa do promotor ou o marido da juíza, né, estou dando 2 exemplos aqui, não poderão ser conselheiros. Só que se essa juíza ou se esse promotor forem o quê? Da área de infância e juventude, tá? Com atuação na área de infância e juventude em exercício na comarca regional ou distrital, tá bem? Então, só até mesmo porque o conselheiro tem um contato muito próximo, atua no dia a dia junto do magistrado, junto do membro do Ministério Público. Então, colocada aqui essa regrinha do artigo 140 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, agora para que a gente possa encerrar esta parte, ela é bastante breve, efetivamente competência. E aí eu coloco lá o artigo 147. Aí você dá uma olhadinha no artigo 147 e me diz o seguinte: professor, esse dispositivo, ele não está dentro do estudo do conselho tutelar, ele está dentro do estudo do juiz. Ele vai lá, ele faz referência à competência judicial. Não está errado? Não, não está. Por quê? Porque aqui elas combinam essas competências, essas esferas de atuação. O juiz ele tem competência fixada em razão de alguns critérios. O membro do conselho tutelar terá suas atribuições, não será competência, né? Tecnicamente não é correto se falar em competência, mas o próprio estatuto fala em competência. Ele fala o seguinte: as atribuições do conselheiro tutelar devem seguir as mesmas regras do artigo 147, que define a competência jurisdicional. Por isso que eu trouxe aqui. Vamos bem rapidamente, só para você ver que faz todo sentido o que está colocado dentro desse dispositivo para o estudo aqui do conselho. Veja só, nós temos que a competência, né? A competência, ela será determinada, né, pelo domicílio dos seus pais. Veja, se a pessoa estiver residindo dentro, né, nós temos lá um município grandão. Esse município grandão ele está distribuído em 3 faixas. Nós temos o Conselho Tutelar 1, nós temos o Conselho Tutelar 2, nós temos o Conselho Tutelar 3. Onde que é o domicílio dos pais ou responsáveis? Aqui, ó, no âmbito na mesma circunscrição onde atua o Conselho Tutelar 2. Portanto, essa família será atendida por quem? Será atendida, evidentemente, pelo Conselho Tutelar 2. Fácil, né? Não há dificuldade. Então, é isso que nos diz o inciso 1. E veja o que diz o inciso 2. Onde se encontrar a criança ou adolescente. Só que veja o complemento. A falta dos pais ou responsável. Vamos supor que a criança ela seja encontrada dentro da área de atuação do Conselho Tutelar 1. De quem será a responsabilidade? Num primeiro momento, será onde moram os pais. A criança foi encontrada no âmbito de atuação do Conselho Tutelar 1, mas o domicílio é aqui. O domicílio dos pais é no 2. A competência será do Conselho Tutelar 1 ou do Conselho Tutelar 2? Do Conselho Tutelar 2. Por quê? Porque a primeira regra é a regra do inciso 1º. Essa segunda regra, ela somente será aplicada à falta do domicílio dos pais, quando não houver pais, quando não houver responsáveis. Aí, neste caso, se a criança foi encontrada no domicílio, dentro da área de atuação do Conselho Tutelar 1, e ela não tem pai, ou não tem pessoa responsável por ela, aí será onde ela estiver, certo? É isso que você tem que saber. O restante não tem relevância nenhuma, né? Relevância nenhuma aqui para fins do nosso estudo agora. Futuramente será, evidentemente, estudado lá na parte do acesso à justiça. Pois bem, dentro do que nós temos de conteúdo teórico era isso. Só para que a gente possa encerrar e para que você veja que, de fato, não é um tema muito complexo, é um tema relativamente tranquilo. Eu trouxe uma questão bastante atualizada para que a gente resolva aqui junto. Vamos lá? Na tela, por favor. Olha só, uma questãozinha que foi aplicada em 2017. Vamos ler
para que a gente possa chegar à alternativa correta. Olha só. Dentre as atribuições específicas que lhe são expressas na lei, ao Conselho Tutelar cabe. Ou seja, nós temos várias possíveis atribuições, várias alternativas que apenas uma delas retrata efetivamente a competência do Conselho. Está lá a letra A. Compete ao Conselho, diz a A, zelar pela sua autonomia, apresentando anualmente proposta orçamentária do órgão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a quem deve prestar contas de sua atividade. Veja, é isso. É competência do Conselho Tutelar, Conselho Tutelar apresentar proposta orçamentária? O que nós vimos? Nós vimos o seguinte, que na verdade o Conselho Tutelar ele atua como um órgão de assessoramento neste ponto. Ele não é ele quem apresenta a proposta orçamentária. Quem faz a proposta orçamentária para que depois seja aprovada na Câmara de Vereadores, no que diz respeito à atuação do Executivo, onde está inserido aqui o Conselho Municipal, é o Poder Executivo, é o prefeito. Então, a letra A está o quê? Errada. Certo? Letra B. Fiscalizar o cumprimento das portarias judiciais relacionadas ao acesso à criança e adolescente desacompanhada de seus pais a espetáculos públicos. Pergunto para você, é atribuição do Conselho? É o Conselho que deve proceder a essa fiscalização? Não. Veja, primeiramente, no município, às vezes, nós temos ali órgãos de fiscalização. Então, essa atribuição desses órgãos de fiscalização. Talvez não exista e daí não tem nenhum controle efetivo. Mas, no rol do artigo 149, e nós falamos de todas as hipóteses do artigo 149, você viu alguma coisa falando que era dever do Conselho fiscalizar portarias judiciais? Não. Então, por inexistência de previsão, não é competência do Conselho. Tá? Vamos lá. Na sequência aqui. Aplicar medida de encaminhamento a tratamento psicológico ao professor que utilizar de castigo físico como forma disciplina de crianças que sejam suas alunas. Veja, tá certo ou não? E aqui tá certo. Professor, mas eu não li. Então, eu trouxe essa questão justamente por quê? Porque você já estudou esse tema e ele está lá no início do nosso estatuto. Mas ele faz referência a uma atribuição do próprio Conselho Tutelar. Veja só, nós tivemos, pessoal, a partir da Lei da Palmada, a Lei do Menino Bernardo, nós tivemos uma série de alterações no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente para vedar o quê? Para vedar o castigo físico, o tratamento cruel ou degradante contra a criança ou adolescente. E a partir daí, caso haja algum tipo de violação identificada, nós temos uma série de encaminhamentos a serem expendidos. Lembra que eu falei para vocês que não se reportam esses encaminhamentos à questão penal, mas propriamente a questão da tutela dos direitos daquela criança, daquele adolescente que tenha sido vítima de castigo, crueldade ou tratamento degradante. Pois bem, nesse contexto, o artigo 18b diz o seguinte, eu estou lendo o dispositivo. Os pais e os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente, devem tratá-los, educá-los, protegê-los, evitando ali castigo físico, tratamento cruel, degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, e se assim incorrerem estarão sujeitos às sanções cabíveis, Aí, entre as atuações, entre as medidas, nós temos o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. E aí, isso está previsto no inciso 2. Aí o parágrafo único fala que as medidas previstas neste artigo, como por exemplo, ele fala encaminhamento a tratamento psicológico do professor, as medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Portanto, o Conselho Tutelar, ele poderá sim encaminhar o professor a tratamento psicológico. Letra B, Letra B, portanto, é o gabarito da nossa questão, ok? Perdão, letra C é o gabarito da nossa questão. Vejamos a próxima,
coordenar a elaboração e fiscalizar a execução de planos individuais de atendimento de criança cujo acolhimento institucional foi por ele deliberado. Primeiro, que não é deliberado pelo Conselho de Acolhimento Institucional. Ele sugere, ele faz o acolhimento e a ratificação judicial. Segundo, que a elaboração desses planos individuais, né, são chamados de PIAs, planos individuais de atendimento, eles são feitos pela própria unidade de acolhimento, né? Não é feito é feito pela própria entidade de acolhimento, não é feito pelo Conselho Tutelar. Daí, na sequência, o que temos? Executar suas decisões, aplicando sanções administrativas em caso de obstrução da sua ação. Veja, ele pode aplicar sanção? Não. Ele representa para uma sanção administrativa, certo? Você pode ver, ele promove a execução das suas decisões, podendo, para tanto, representar a autoridade judicial nos casos de descumprimento. Professor, me dá o fundamento para eu depois dar uma lida. Eu vou deixar anotado aqui, depois eu vejo. Tá lá, dá uma olhadinha no 186.3b do nosso ECA. Portanto, letra E também está incorreta. O gabarito dessa questão é efetivamente a letra C, ok? Questãozinha tranquila, né? Na verdade, ela traz aqui um tema importante no âmbito do Conselho Tutelar, que se refere àquela parte inicial lá decorrente da Lei da Palmada. Com isso, a gente encerra aqui o estudo da parte relativa ao Conselho Tutelar. Ótimo. Pessoal, tranquilo o estudo aqui dessa parte do Conselho, acredito que não traga maiores dificuldades para vocês. Lembrando que é sempre importante que você faça aqui a revisão do seu estudo a partir da legislação. É importante que você leia e, claro, que você resolva várias questões para que você meça qual é o nível de dificuldade que as bancas de concurso público podem vir a exigir dentro deste tema, ok?